Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Então, a nossa aula 8 de hoje, ela tem como nível de conhecimento, ou seja, o que nós vamos abordar durante a aula, tecnologias de apoio à tomada de decisão. Aqui nós vamos iniciar o olhar em cima do que chamamos de Big Data e inteligência artificial na gestão escolar. Além disso, vamos ver também a questão das ferramentas preditivas, principalmente para análise de desempenho acadêmico, ok? Plataformas de simulação, aplicação de machine learning, o que é isso, né? Inclusive o governo está utilizando machine learning, ou seja, máquinas que aprendem, né, ou aprendizado de máquina, para fazer análise de dados educacionais. E por fim, como podemos automatizar os processos de tomada de decisão, tá certo? Então, para iniciarmos, vamos lá, utilização de Big Data e inteligência artificial na gestão escolar. Então, o que é Big Data? Então tá aqui, ó. Refere-se à coleta e análise de grandes volumes de dados, permitindo a identificação de padrões e tendências em diferentes áreas. E a inteligência artificial analisa esses dados com algoritmos avançados, gerando insights e auxiliando nas tomadas de decisão. Então, no contexto da escola, as tecnologias podem fazer o quê? Ajudar a mapear o desempenho acadêmico, preferências de aprendizado e questões administrativas. Existe uma preocupação muito grande hoje com a ideia da evasão escolar, né? Então, o que pode se fazer? Observe que o governo federal, inclusive, proporciona, por meio de o chamado de pé de meia, né? Um tipo de auxílio econômico, os alunos do ensino médio para que eles não saiam da escola, tá certo? Mas mesmo assim ainda há uma preocupação, porque muito jovem desses sai para trabalhar, para ajudar a família em questões de rendimento, questão de fluxo econômico. Então, o governo ele já tem um olhar bem criterioso para cima desses dados. Então, como fazer para que esse aluno ele não saia da escola? Uma das ajudas foi aí para a questão da questão do bolsa, né, do pé de meia, tá certo? Mas tem outras ações que dá para fazer, inclusive aluno que tem baixa frequência, então as escolas já estão monitorando esse aluno com certa antecedência, ok? Inclusive buscando o apoio da família, né? Porque só dá para realmente você ter um olhar muito mais criterioso em relação à frequência, evasão, essas coisas, nível de nota, desempenho e tal, com o apoio da família. A família é um dos pilares centrais na ideia do desenvolvimento desse aluno, desse jovem, ok? Qual a vantagem de você usar o Big Data, né, em relação às ideias do conteúdo, as ideias da frequência, as ideias do acompanhamento da escola? Primeiro porque tem que ser um Big Data, né? Primeiramente por conta disso, porque imagine uma Secretaria de Educação de um determinado estado. Quantos milhões de registros existem somente das escolas públicas? Então não dá para ser um banco de dados comum, uma coisa que você olha por Excel, né? O Excel vocês conhecem bem, dá para fazer essa analogia. Então tem que ser alguma coisa robusta, ok? Então qual é a vantagem? Você permite a personalização. Então você tendo informação adequada, conhecimento adequado, você pode adaptar as práticas educacionais e currículos às necessidades individuais dos alunos. Você pode prever uma tendência, né? Ou seja, possibilita identificar um comportamento, algo que vai acontecer. E olha aqui que eu estou citando um dos comportamentos é a questão do problema com evasão escolar, né? Além disso, você pode melhorar a eficiência administrativa, porque alguns processos, inclusive, eles podem ficar automáticos. E aí você reduz a participação do ser humano naquele processo, ok? Tem desvantagem? Claro que tem, né? Todo processo tem desvantagem também. Um deles é a privacidade, porque você está manuseando grande volume de dados. Com isso, você pode, sem querer, né, expor dados sensíveis. O que seria um dado sensível? Um dado de identificação de aluno,
né? Vamos dizer que você esteja fazendo uma pesquisa de internet e você descobre ali uma informação de determinados alunos de uma determinada escola. Aqueles alunos que têm baixo desempenho, alguma coisa assim, você, né, de repente, pode utilizar para uma coisa que não seja muito ética, né? Olha o constrangimento que gera, ok? Custo, implementar um Big Data não é barato, viu, gente? Não é barato. É muito cara a estrutura e você tem que estar sempre dando manutenção, ok? E se você tem a implementação de um processo desse, determinado tempo você tem a ideia da dependência tecnológica. Ou seja, você pode se acostumar a utilizar esses tipos de instrumento e aí acaba que o julgamento humano, ou seja, a intervenção humana passa a ser cada vez menor. Ok? No dia que não tiver ou você não tiver condições de manter esse modelo de análise, você pode se sentir um pouco perdido. Ou seja, o gestor, né? O gestor acaba se sentindo um pouco perdido, um pouco desfocado. Por quê? Os relatórios de Big Data, ele já traz tudo personalizado. Dá para fazer isso individualmente, como a gente chama de na mão, né? Dá para fazer na mão essas coisas? Dá para fazer. Um computadorzinho aí de Excel ou alguma coisa semelhante, dá para você fazer. Mas o tempo que você vai utilizar pode ser um fator restritivo. Perfeito? Então, ó um exemplo aqui, ó. Em escolas públicas, o Big Data e a inteligência artificial podem ser utilizados para monitorar o progresso acadêmico dos alunos, prever a necessidade de recursos e otimizar a alocação de professores e materiais. Isso aqui é importante também, viu, gente? Ó, otimizar a alocação de professores. Tem escola que falta professor e tem escola que está com professor em excesso, precisando inclusive dividir quantidade de aula entre eles. Nós estamos falando de escolas públicas, ok? Então, por que não centralizar a atribuição em uma determinada região, de escolas da região, que pode favorecer esses professores que estão sem a carga semanal? Entendem isso? Veja, escolas da região. Sabe aquelas escolas assim, tipo 5 km de distância, 3 km entre uma e outra, que facilmente você chega? Essas escolas poderiam compartilhar o mesmo professor. Okay? Isso é uma das ações que deveria ser feito. Ok? Partindo para o próximo tópico, nós temos aqui as ferramentas preditivas para análise de desempenho acadêmico. Ferramentas preditivas, ou seja, eu vou fazer uma previsão antes do que a coisa aconteça. Então, olha lá, ferramentas preditivas aplicam algoritmos que analisam dados históricos, ou seja, o que já aconteceu, ok? Para prever um resultado futuro, né? Então, o que acontece? Vamos pensar na educação. Você pode utilizar um histórico de notas de vários alunos nas mesmas situações, para que possa dizer assim, olha, seguindo esse padrão de nota, esse aluno vai ter um problema lá na frente em língua portuguesa. Esse aluno vai ter dificuldades em geografia, em matemática, em história, ou no contexto geral, esse aluno vai ter dificuldade para se formar. E você pode, logo aqui, bem no início, propor ações para corrigir isso. Entendem? A ferramenta preditiva, ela é fantástica. E você tem muito mecanismo de aprendizado de máquina, algoritmo de aprendizado de máquina, que nós chamamos de machine learning, que ele já te dá, né, essas probabilidades de algo acontecer. Veja, probabilidade. Não quer dizer que vai acontecer 100%, mas existe uma probabilidade muito alta de que aquilo aconteça. Então, se você está atrás de alunos com baixo desempenho,
ele vai traçar os perfis de desempenho, mais as participações e outras informações que você vai alimentar, e vai sair um tipo de resultado, um relatório, pode-se dizer assim, dizendo, ó, esse aluno aqui tem uma probabilidade X de que ele não vá bem em determinada situação. Ok? E aí, lógico, você já pode tomar uma decisão bem antecipada para corrigir isso. Ok? Vantagens, ó, intervenção antecipada, acabei de falar isso, né? Então, os educadores podem intervir antes que o problema se agrave. Você pode ter um planejamento personalizado, ou seja, você cria planos de estudos mais personalizados e mais eficientes para atender determinado tipo de aluno. E você tem apoio às políticas educacionais. Então, você toma decisão com mais qualidade, com mais eficiência, com mais eficácia. Por quê? Porque você está baseado em evidência, você está baseado em fatos. Ou seja, você tem um conhecimento. Além da informação, você já tem um conhecimento. E a partir disso, você pode tomar decisão. Ok? Temos desvantagens? Temos. Risco de erro. Algumas previsões podem ser falhas, porque principalmente um algoritmo ele precisa de qualidade de entrada de dados. Se os dados forem alimentados errados ou os dados são falhos, a previsão também será feita de forma muito complicada, né? Ou seja, com baixa probabilidade de dar certo. E aí você não se atenta a isso, o que você faz? Você toma uma decisão baseada no que o algoritmo te falou, no que o computador te deu de resposta. Só que não é uma pura verdade. Por quê? Porque existe problema na qualidade da informação que foi inserida no computador. Ok? Resistência. Alguns educadores não gostam de tecnologia e muito menos de ferramentas que tem um grau de complexidade para utilizar, vamos dizer assim. Ok? E tem um custo que não é baixo. Tá bom? Porque principalmente você precisa de um computador bem bacaninha, um computador potente, né? E de pessoal capacitado para fazer tratamento de informação. Que é a primeira coisa que eu coloquei aqui assim, ó, risco de erro. Para não ter erro, você precisa fazer um tratamento de dados muito consciente, tá? Acho que essa seria a palavra certa. Tratamento de dados bem consciente, ou seja, com uma baixa probabilidade de erro. Quanto mais qualidade os dados que forem inseridos tiverem, menos erros você tem na saída do relatório. Tá bom? Um exemplo. Em escolas públicas, as ferramentas podem ser integradas a sistema de gestão escolar, permitindo que coordenadores monitorem indicadores de desempenho e ajustem o suporte necessário para alunos em risco. Deixa eu dar outro exemplo. Em escolas, em faculdades, instituições que ministram cursos 100% em EAD, ou seja, aquele curso que o aluno ele não se comunica com o professor, ele não tem um apoio constante, né? Ele pode solicitar esse apoio, tem algumas datas que você se encontra ali com o professor, ou por meio de vídeo, ou por meio de um chat, coisas dessa natureza. Mas o curso ele é 100% EAD, ok? Então existe já ferramentas de monitoramento já aplicadas na plataforma que o aluno usa para ter as aulas. Mediante o comportamento de uso dele nessas plataformas, a instituição de ensino já sabe se ele vai ser um aluno que vai finalizar o curso ou não. Então ela fica monitorando constantemente aqueles alunos que já desenvolvem um comportamento que indicam para uma desistência, o tutor ele fica mais presente. Então ele chama a pessoa mais vezes para participar de alguma tarefa, ele manda mais mensagens dizendo: oi, estou aqui, você está por aí, como é que está o desempenho, está gostando, não está gostando, e coisas assim, entendem? Essas ferramentas são fantásticas e precisam ser usadas com mais frequência pelo gestor escolar. Perfeito, gente? Próximo tópico nosso é plataformas de simulação. Olha o nome, plataformas de simulação, ou seja, eu vou simular algo antes que ele aconteça. Para que serve isso? Para você testar.
né? Então, por exemplo, eu preciso mudar uma regra. Se eu mudar essa regra, pode acontecer o que na minha escola? Eu preciso mudar um determinado controle. Se eu mudar isso, o que pode acontecer? Então, por isso que você cria cenários virtuais onde você testa, né? Ele imita a situação real. Então, você cria um cenário, ele imita uma situação real de escola e aí você testa aquela mudança de regra. Na administração, nós temos uma disciplina chamada Jogos de Empresa, é onde nós fazemos esses testes, essas simulações. Olha, se eu mudar isso aqui, o que impacta ali? E se eu mudar aquilo lá, o que pode trazer de melhoria para cá? Quando você efetivamente implementar essa alteração, com toda certeza há um risco, há uma possibilidade, né? Uma probabilidade muito maior de que dê certo, ok? Porque você já tem um ambiente, eu vou dizer assim, mais ou menos controlado, ok? Porque você já simulou, né? Tudo bem? Quais são as vantagens disso? Ó, testes seguros. Então você testa uma ação sem risco real, né? Porque se der alguma coisa errada é um teste, está num ambiente virtual, uma coisa simulada. Você pode capacitar a equipe. Então você pode ser usado para treinar gestores, tá vendo? Você pode capacitar a equipe, fazer cursinhos para que a equipe desenvolva habilidades e competências em determinadas áreas. E um ambiente de simulação, a ideia é redução de erro, ok? Então antes de a coisa acontecer, você já sabe o que pode acontecer. As desvantagens você tem aqui, ó, limitações da realidade. Então algumas simulações podem não capturar todo o ambiente de uma escola, por exemplo. Você tem o custo e tempo de desenvolver essas simulações. Inclusive alguns softwares de simulação, ele não é barato, ok? E necessidade de conhecimento técnico. Então você muitas vezes precisa de gente capacitada para fazer o ambiente de simulação e análise dos relatórios, né? Ou seja, dos resultados que o ambiente te dá. Como exemplo, nós temos aqui, ó, em escolas públicas, simuladores podem ser usados para testar alocação de recursos ou mudanças no currículo, antecipando como esses ajustes impactariam o funcionamento e a satisfação da comunidade escolar. Mudança no currículo é um assunto que precisa ser deveras debatido, né? Currículo é um fator muito complexo. Não sei se vocês pensam assim também. Quando nós falamos a questão de o que o aluno precisa aprender, isso é muito abstrato. Aqui nessa pergunta, né, o que o aluno precisa aprender? Já tem um grau de complexidade muito grande. Porque talvez o que eu ache que ele precisa aprender neste momento não seja tão necessário, né? Existe um debate muito grande, não só no Ministério da Educação, mas a nível global. A OCDE faz diversas reuniões durante o ano todo para tentar entender a necessidade dos currículos em cada país, em cada região. Uns precisam de mais empreendedorismo nas disciplinas, outro precisa de um olhar mais humano, outro precisa forçar a área de STEM, STEM é que é ciência, tecnologia e matemática. Ó, veja, é muita coisa que precisa pensar, né? Então, quando nós temos que ter um olhar para a mudança no currículo, é necessário um pouquinho mais de estudo, ok? Mas você pode simular. Simular, por exemplo, quando um professor trabalha com aprendizado baseado em projeto, ABP, né? Então, o que acontece? Ele precisa saber se alguma ou algumas competências podem ser realmente desenvolvidas naquela atividade. O que ele faz? Ele simula. Quando o aluno finalizar isso aqui, ele vai ter condições de... Aí, olha lá, será que atende? Não atende? De que forma atende? Tudo bem? Então, é uma coisa para se pensar, mas você como gestor, né, coordenador ou diretor de escola, precisa saber
E você pode se valer dessa ferramenta, fazer uma plataforma de simulação para tomar uma decisão mais segura. Perfeito? Próximo tópico, aplicações de aprendizado de máquina ou de machine learning para análise de dados educacionais. Então aqui, a machine learning é um ramo da inteligência artificial que permite que sistemas aprendam a partir de dados e melhore sua performance com o tempo. Para quem gosta aí de um modelo muito próximo disso, é o ChatGPT, né? São algoritmos que vão aprendendo com os dados, com as interações, e ele se prepara cada vez melhor para te dar resposta mais próximo da que aquilo que ele já foi treinado, que ele já viu por aí. Ok? Então toda vez que você faz uma consulta e você dá um joinha, você melhora o treinamento do algoritmo. Ok? E a partir disso ele vai aprendendo. Por isso que chama aprendizado de máquina. Tá certo? Vamos lá. Qual a vantagem, né? Então você tem processamento de grandes volumes de dados, permite análise de dados em tempo real, principalmente para Big Data. Veja uma secretaria de governo aí, né? Secretaria de Educação de um determinado governo. Vamos pegar um estado que tem pouquinho habitante. Vamos pegar São Paulo. Como é que você analisa o fluxo de dados de um estado desse? Você precisa de um baita mecanismo, né, de armazenamento. E para analisar, um algoritmo potente. Não dá para fazer análise desse volume, desse montante, por meio apenas de Excel. Tudo bem? Outra vantagem, melhoria contínua. Então as ferramentas de Machine Learning tornam-se mais precisas conforme processam mais dados. E eficiência automatiza tarefas de análise complexa, liberando gestor para outras atividades. Essa é a ideia. Eu vou automatizar uma tarefa que eu me valho apenas dos resultados. Desvantagem, qualidade dos dados. Olha, mais uma vez estamos falando disso, né? Os resultados disso dependem da qualidade e variedade dos dados fornecidos, ou seja, daquilo que você insere no programa de computador, ok? Se os dados são fracos, não são tratados ou tem algum nível de erro, o resultado com certeza vai ser com menos probabilidade de dar certo, ok? Interpretação requer habilidade específica para interpretar os resultados de machine learning corretamente. E, mais uma vez, a preocupação com privacidade, porque o uso de dados alunos pode levantar questões envolvendo a privacidade dos dados. Tá certo? Um exemplo prático. A Machine Learning pode ajudar a identificar alunos com dificuldades, prever necessidades futuras de recursos e auxiliar na elaboração de programas personalizados de apoio educacional. Então, vamos identificar alunos com dificuldades. Então, você tem uma probabilidade de, num monte de alunos, de um grupo muito grande, você identificar aquele que tem dificuldade, por exemplo, em geografia, em matemática, em língua portuguesa. E você pode fazer um programa de estudo personalizado para apoiar aquele aluno. Ok? Veja que diferença, né? Você não vai atacar, como podemos dizer assim, né? Você não vai implementar uma ação para todo mundo. Você vai implementar uma ação apenas para aquele que tem dificuldade de aprendizagem. Perfeito? O próximo tópico é automatização de processos para tomada de decisão. Então, automatizar processos de tomada de decisão envolve o uso de algoritmos de inteligência artificial para executar ações sem intervenção humana. Então, isso pode incluir decisões sobre recursos, comunicação e monitoramento de indicadores educacionais. Existe um termo muito interessante dentro da ciência de dados que é chamado de RPA. O que quer dizer isso? É automação de processo. Você cria todo um programinha ali baseado em que cada etapa vai ser feito. Depois você compila aquele programa e implanta num servidor.
O próprio programinha, ele pega os dados, grava em tal lugar, executa determinada tarefa, pega aquele resultado, leva para um outro canto, imprime um relatório, manda uma mensagem, manda uma notificação de WhatsApp. Veja, não tem intervenção humana mais. Aquilo fica funcionando full time no servidor. Então isso ajuda bastante. Sabe aquelas tarefas repetitivas? Coisa que um computador pode fazer, não precisa de um ser humano para fazer. Um computador mesmo sozinho fica ali fazendo. Não é uma tarefa que precisa de muita análise. Então você pega aquilo assim e tal e deixa funcionando bonitinho, né? E o próprio computador, o próprio programa, faz a distribuição dessas informações. Tá certo? Vantagem: rapidez, permite decisões mais rápidas, especialmente em situação de rotina. A consistência reduz variações causadas por julgamentos humanos, promovendo uniformidade. E libera tempo, com certeza, libera bastante tempo. Eu já vi alguns desses RPAs funcionando, dessas automações funcionando, e aquilo ali fica o dia inteirinho. Eu tenho um amigo que ele fez um programinha desse. Ele é dono de uma empresa que emite, como é que fala? Documentação para carros que foram roubados. Né? Então ele identifica se o carro foi, como é que fala? Foi encontrado. Né? Então o que acontece? No site da polícia fica passando lá numa área os carros que foram recuperados. Então o que ele fez? Ele fez uma RPA que acessa o site da polícia, captura os dados daquela linha específica, traz para o servidor dele, grava num banco de dados e faz análise se aquele carro pertence ou não a uma seguradora que ele atende. Então, quando pertence a uma determinada seguradora que ele atende, o próprio RPA emite um e-mail para essa seguradora dizendo o carro X foi encontrado. Então a seguradora faz o quê? Entra em contato com a polícia para reaver o carro. Entende? Ó, com esse modelinho, presta atenção, não tem contato humano nenhum. Né? O que acontece é, lá na seguradora, chega um e-mail, alguém viu o e-mail e fala, olha, o carro foi encontrado. E aí já é uma ação jurídica, né? Tem que entrar com um processo para que a seguradora possa reaver o veículo. Tudo bem? Então, essas são algumas vantagens. Desvantagens, olha, falta de flexibilidade. Então, alguma ação inesperada, o algoritmo pode não entender. Ok? Pode dar a ideia da despersonalização. Então, algumas situações, lógico, como eu falei, tem muito processo automatizado que ele não precisa de um olhar humano. Então você não pode automatizar tudo. Porque se tem alguma coisa que você precisa que o ser humano pense, que ele tenha um entendimento, um tratamento, ele tem que tomar uma decisão em cima daquela informação, então você não pode automatizar. Ok? Você só pode automatizar aquelas tarefas que são mecânicas, ou seja, é sempre assim. Pega um dado, leva para lá, imprime aquilo, manda uma mensagem, coisas assim. Entendeu? E lógico, né? Tudo que fica bacaninha, bonitinho, com o tempo você tem o risco de dependência. Porque aí você não tem mais, né? O envolvimento de gente. E aí quando de repente para de funcionar isso aqui, até você dominar de novo o processo por um outro mecanismo pode levar tempo. Ok? E em escolas, vamos ver um exemplo? A automação pode otimizar o processo de matrícula, gestão de inventário de materiais e comunicação com pais, permitindo que a equipe administrativa dedique mais tempo a questões pedagógicas e de interação com a comunidade. Quer ver uma coisa muito simples? Os professores alimentam a nota no sistema do Estado, ok? Então vamos lá, vai ter na aula prova de matemática, prova de língua portuguesa, prova de artes, prova de inglês, prova de todas as disciplinas. Então o que acontece? Quando vai fechando o bimestre, aquelas notas com, vamos dizer assim,
vermelhas, vamos dizer, podemos dizer assim, notas com baixo desempenho, menor que a média permitida pela escola. Por exemplo, a escola é 6, o aluno tirou 4, então é uma nota abaixo da média, né? Hoje nós chamamos de notas vermelhas, né? Acima disso, notas azuis. É um pouco assim meio, né, engessado essa análise, mas vamos dizer que seja notas abaixo do desempenho mínimo e notas acima do desempenho mínimo. Então, para aquelas notas abaixo do desempenho mínimo necessário, o próprio sisteminha pode emitir uma mensagem para o pai, ou de WhatsApp, ou de e-mail, indicando que o pai precisa entrar em contato com a escola porque o aluno não teve a nota suficiente. É um exemplo bem simples, mas é isso na realidade. Ok? Auto-otimização de processo de matrícula também é muito interessante. Para escolas públicas, por exemplo, eu posso preparar toda a documentação e mandar por e-mail do pai apenas um aceite ou um WhatsApp. Ele dá o aceite, pronto, o RPA já identifica que o pai aceitou, ele já providencia a matrícula do aluno para o próximo ano letivo, ok? Vamos ver alguns exemplos práticos por aí? Então vamos lá, ó. Primeiramente, em nível internacional, ok? Então, ó, o programa Early Warning System nos Estados Unidos, o que ele faz? Olha lá, o sistema AWS usa Big Data e inteligência artificial para identificar alunos em risco de evasão escolar em distritos públicos. A tecnologia analisa dados como frequência, desempenho e comportamento, fornecendo alertas para que a equipe escolar possa intervir antecipadamente. Esse sistema ajudou a reduzir a evasão escolar, a permitir respostas mais ágeis e específicas para cada aluno. Olha só, mais uma vez eu dando como exemplo o uso de Big Data e inteligência artificial para quê? Reduzir a evasão escolar. Vamos ver outro exemplo? No Reino Unido, ó, plataforma educativa Learning Analytics, lá no Reino Unido, o que eles fizeram? A rede pública de escolas de Manchester utiliza ferramentas de análise preditiva para monitorar o desempenho acadêmico. Com o uso de Learning Analytics, né, que coleta e analisa dados de desempenho, os educadores podem identificar lacunas no aprendizado e alunos que precisam de suporte extra. Suporte extra, vamos entender como aula de reforço, ok? Esse sistema permitiu que as escolas aumentassem a taxa de aprovação e adaptassem o currículo com base em dados concretos. Olha que interessante, mais uma vez a gente falando do tal do currículo, né? Ó, e adaptasse o currículo com base em dados concretos. Mais outro exemplo lá fora? Simulação de recursos na Austrália com a ferramenta EdSim, ok? Então, em algumas escolas australianas, gestores utilizam a EdSim, uma plataforma de simulação que ajuda a prever o impacto de alocações de orçamento e mudanças curriculares. Mais uma vez, a ideia do currículo. A plataforma permite que gestores simulem diferentes cenários, como o impacto de aumento de turmas ou corte de recursos, antes de tomarem decisão. Isso tem ajudado a minimizar os efeitos de cortes e ajustar o ensino conforme a necessidade de cada escola. Viram como é importantíssimo isso? Sabemos, inclusive, que no Brasil tem escolas com uma lotação absurda, enquanto tem outras escolas que tem muita sala com metade da ocupação. Então, se você utiliza um recurso desse, você consegue enxergar aonde tem maiores turmas, né? E necessita de maiores investimentos, ou seja, necessita de mais dinheiro, e em escola que não precisa de tanto recurso, porque tem salas de aula com metade da ocupação. Outra lá fora, em Singapura agora, ó, projeto de análise de dados educacionais em Singapura. O Ministério da Educação de Singapura utiliza o Machine Learning para monitorar o progresso dos alunos e prever fatores que podem afetar o sucesso acadêmico, como absenteísmo. Absenteísmo é falta, frequência, tá? Absenteísmo remete à frequência. E engajamento familiar. A análise dos dados permite identificar rapidamente alunos que necessitam de intervenção, né?
ajudando a implementar programas de suporte individualizado. Programas de suporte individualizado, ou seja, reforço escolar, ok? Esse projeto resultou em melhorias significativas nas taxas de graduação, ou seja, término do curso, o aluno conseguiu terminar o curso, ok? E satisfação dos alunos. Tem mais lá fora? Tem, aqui ó, Finlândia. Sistema automatizado de gestão escolar em escolas municipais na Finlândia. Então vamos ver o exemplo. Ó. Em algumas escolas públicas na Finlândia, processos como matrícula, distribuição de horários e gestão de inventário foram automatizados. O sistema envia notificações automáticas para pais e alunos, reduzindo a carga administrativa sobre os funcionários. Com isso, os gestores conseguem dedicar mais tempo para a atividade pedagógica e para o desenvolvimento de políticas escolares, mantendo a gestão escolar eficiente e centralizada. Observe que aquelas tarefas que que são mecânicas e podem ser automatizadas, a escola pode criar uma RPA, né? Ou seja, um processo automático. Tudo bem? E aí deixa lá o servidor trabalhando para a escola, né? Trabalhando para o gestor. Aquilo que necessita de um entendimento humano, de uma análise humana, aí sim, aí o gestor ele põe a mão. E no Brasil, nós temos exemplo? Claro que temos. Vamos para o Brasil. Big Data e Inteligência Artificial na plataforma Educar para Valer. Aonde está isso? Olha lá, Ceará. Então tá lá, Iniciativa Educar para Valer, inspirada no modelo de Sobral, aplica inteligência de dados para monitorar o aprendizado do aluno e identificar áreas que necessitam de reforço. Esse projeto foca em melhorar a alfabetização e o desempenho em matemática, usando dados para planejar intervenções em escolas de diversas redes municipais parceiras, como Maracanaú e Teresina. Teresina, já estamos no Piauí, né? Com essa abordagem, houve uma melhora significativa na alfabetização e no desempenho em avaliações externas. No nosso caso, nós temos o índice do IDEB, né? Que já a ideia é melhorar sempre, buscando a nota 6. Ok? Outro canto, São Paulo. Olha lá, ferramentas preditivas, programa Censo Escolar Integrado. O Estado de São Paulo implementou uma plataforma integrada ao censo escolar que permite análise preditiva para identificar estudantes em risco de evasão. O sistema analisa fatores como faltas, desempenho acadêmico, sinalizando à gestão escolar quais alunos necessitam de uma atenção especial. Com essa ferramenta, o governo tem conseguido reduzir a evasão e desenvolver programa de reforço que atende diretamente os alunos em situação de vulnerabilidade. Percebe como é importante a ideia da predição? Ó, a Secretaria de Educação do Estado já identifica com certa antecedência quais alunos já estão sinalizando que vão desistir, que vão abandonar a escola. E que faz? Eles entram com uma intervenção, ou seja, uma ação especial para atender esse aluno, de forma a garantir que ele termine o seu nível educacional, o ensino fundo 2, o ensino médio, ok? Simulação de cenários no Amazonas, ó. Simulação de cenários, projeto Planos de Melhoria da Aprendizagem. Então, no estado do Amazonas, gestores de escola pública utilizam simulações de cenário com base em dados para prever o impacto de mudanças no currículo. Olha o currículo de novo aí, gente. E na alocação de professores. Então, a Secretaria de Educação desenvolveu uma plataforma para criar planos de melhoria da aprendizagem, simular possíveis impactos e avaliar a necessidade de recursos antes de aplicá-los. Essa prática ajudou a melhorar o planejamento escolar e a eficiência no uso desses recursos. Ok? Bacana, né? É muito legal. Outra situação em São Paulo, a SEDUC. Então lá, Machine Learning, SEDUC e o algoritmo de prevenção de evasão.
Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, vem experimentando o uso de algoritmos de machine learning para prever o abandono escolar. Usando dados como rendimento, frequência e condições socioeconômicas, o algoritmo consegue indicar quais alunos têm maior chance de deixar a escola. Com essas informações, a rede escolar desenvolve ações direcionadas para reduzir a evasão e melhorar o acompanhamento desses alunos. Percebem como é bacana o uso desses instrumentos? Mais um aqui, ó, em Niterói, Rio de Janeiro. Automatização de processos, Sistema Educa Mais Brasil. Em Niterói, o programa Educa Mais Brasil usa sistema automatizado para diversos processos administrativos na escola, como matrícula, atualização de dados e monitoramento de frequência. Olha lá, ó, sistema automatizado, automação de processo, ou seja, um modelinho de RPA. Além disso, notificações automáticas são enviadas para os pais em caso de ausência do aluno. Olha que fantástico isso! Notificações automáticas são enviadas para os pais em caso de ausência do aluno. Ou seja, o aluno não entrou na escola. O que acontece? O pai já recebe uma comunicação dizendo: não, o aluno não chegou aqui, né? Facilitando a comunicação e reduzindo a burocracia. Essa automatização permitiu maior agilidade nos processos e melhorou a comunicação entre a escola e a família. Isso é muito legal, gente. E aqui estão aqui as nossas referências, né? O que eu utilizei para desenvolver a aula de hoje. Se possível, dê uma olhadinha em algumas, inclusive